Eles revolucionaram a música nos anos 80, emplacaram vários hits de sucesso e influenciaram toda uma geração com suas melodias dançantes e letras provocativas. Mas, para além do talento dos caras do Pet Shop Boys, outro assunto chamou bastante a atenção dos fãs e da imprensa da época: o relacionamento entre eles. Será que o Neil Tennant e o Chris Lowry eram um casal? Ou tudo não passava apenas de uma profunda e sincera amizade? Nesse vídeo a gente vai falar sobre as teorias, os fatos, a química entre eles e o que realmente se sabe sobre esse relacionamento tão curioso. Bora lá? A história dos Pet Shop Boys começou em 1981, de um jeito muito simples, quase como aquele empurrão do acaso, muitas vezes visto em filmes de comédia romântica. O Neil e o Chris estavam garimpando discos numa loja de vinis em Londres, quando de repente se esbarraram e começaram a conversar casualmente sobre o que mais amavam: a música. Na época, o Neil era jornalista da revista Smash Hits, enquanto que o Chris estudava arquitetura, mas ambos já tinham uma profunda relação com a música, tendo passado por bandas independentes. O Neil cantava e escrevia canções desde os 11 anos, enquanto o Chris tocava vários instrumentos. A sintonia criativa era nítida e claro que esses interesses em comum uniu os dois de imediato. E lá se vão mais de 40 anos de amizade e parceria profissional que culminou na criação do Pet Shop Boys, um nome inspirado, pasmem, numa loja de animais. Nos anos 80, um dos movimentos musicais que estavam no auge era o New Wave e o Synth Pop, que eram estilos que, apesar de possuírem melodias dançantes, tinham letras reflexivas que em sua maioria criticavam o sistema com temas que falavam sobre guerra, desigualdade social, política, comunidade LGBT, entre vários outros assuntos emergentes. Só que como as músicas eram muito dançantes, a mensagem quase sempre ficava em segundo plano. Muita gente dançava só pra sentir a vibe, acreditando que era apenas uma música divertida ou romântica, quando na verdade era uma crítica social. E claro que os caras do Pet Shop Boys não ficavam atrás nessa militância. Grande parte das músicas deles trazem mensagens sociais fortes, principalmente com temas relacionados à identidade, pertencimento e sexualidade. Um exemplo é a música Is The Sin, que critica diretamente religiões que demonizavam homossexuais na época. Já as músicas de Bone e Domino Dance trazem letras que falam sobre autoaceitação, além de abordarem contextos sobre a AIDS nos anos 80, que era associada à comunidade gay de forma totalmente preconceituosa. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre Domino Dance aqui no canal, então vou deixar o link aqui na descrição caso vocês queiram assistir. E como mencionado, muitas pessoas escutavam as músicas apenas pelas batidas, mas haviam sim aquelas que se atentavam à mensagem da canção e eram justamente essas que se questionavam. Por que os caras do Pet Shop Boys eram tão engajados com essas pautas, principalmente LGBTs? É a partir desse cenário que começam as especulações sobre a vida pessoal deles, principalmente em relação à sexualidade. O Neil e o Chris eram jovens, bonitos, cheios de energia e, diferente de muitos astros da época, não ostentavam uma vida de festas, bebidas e mulheres. Eles sempre foram muito discretos, mas esse silêncio, ao invés de afastar a curiosidade, só aumentava. Chegou uma época onde o fato deles serem gays já não era mais surpresa pra ninguém, porém esse assunto nunca era abordado nas entrevistas que eles participavam. Era como se todos soubessem, mas evitassem falar do assunto, até porque falar sobre esse tipo de tema nos anos 80 ainda era considerado um grande tabu, principalmente quando se envolvia artistas famosos. Mas se eles eram realmente gays, será que também eram um casal? A realidade é que nunca houve uma confirmação pública, mas várias pistas sugeriam que a relação era muito mais do que uma simples amizade. Eles estavam sempre juntos, nunca brigaram publicamente, tinham uma química artística e pessoal muito forte que parecia inabalável. Tudo isso dava brecha para rumores que não vinham apenas dos fãs, mas de pessoas próximas a eles. Esse foi o caso do primeiro empresário da dupla, Tom Wachkiss, que já chegou a comentar em entrevistas como era a relação deles nos bastidores. Tom disse que Neil e Chris tinham uma sintonia que ia muito além do profissional e reconheceu que isso naturalmente alimentava ainda mais as especulações de romance, que até ele mesmo acreditava. Foi somente no ano de 1994 que os fãs tiveram pelo menos uma certeza: Neil Tennant era um homem gay. Ele se assumiu publicamente em uma entrevista para o jornal britânico The Independent, sem alarde, sem show, apenas com honestidade e transparência aos fãs.
Naquela época, esse tipo de posicionamento ainda era bastante delicado, mas já começava a ser mais aceito pelo público. Haviam vários artistas saindo do armário, então acredito que um foi encorajando o outro. De repente, tudo que parecia tão óbvio começou a se encaixar. As letras que pautavam temas relacionados à comunidade LGBT começaram a fazer muito mais sentido. E se antes havia quem tivesse dúvida em relação às mensagens das canções, com a declaração do Neil, né, com a aceitação, com ele saindo do armário, tudo ficou mais claro. E essa revelação também gerou curiosidade sobre os parceiros românticos da dupla. Isso porque, ao contrário do Neil, o Chris nunca se abriu publicamente. E as pessoas começaram a criar teorias em cima disso, aumentando ainda mais os rumores de que os dois tinham um relacionamento. Como o Neil já havia se exposto, as pessoas também esperavam que o Chris falasse. E como ele não falou, esse silêncio abriu margem para teorias. Teorias de que os dois eram um casal, mas queriam manter a relação por baixo dos panos. Então esse silêncio do Chris fez as pessoas teorizarem de que eles eram um casal e que se ele acabasse falando também que era um homem gay, as pessoas iriam ligar os pontos e acabar chegando, né, nessa relação que provavelmente eles não queriam que fosse exposta. A realidade é que com o passar dos anos e a consolidação do sucesso dos Pet Shop Boys, a sexualidade e o estado civil deles acabaram sendo camuflados pelo talento. Então pouco importava se eles eram ou não um casal. No mais, havia outras teorias também que diziam que talvez eles só tivessem uma amizade colorida ou que em algum momento os dois jovens atraentes possivelmente já ficaram entre eles. No entanto, em 2006, esse assunto voltou à tona, só que num clima de maior aceitação. Era como se os fãs dessa nova fase realmente quisessem acreditar que os dois tiveram algum relacionamento em algum momento do passado. Isso porque a música Together, lançada nesse mesmo ano, foi interpretada como uma homenagem à história dos dois. A letra fala sobre duas pessoas intensamente apaixonadas e conectadas, quase inseparáveis, um enredo semelhante à relação que eles construíram ao longo dos anos. O Neil, inclusive, reforçou essa interpretação, dizendo que a letra representa qualquer tipo de relacionamento seguro, inclusive parcerias artísticas. Então, de certo modo, essa letra fala sim sobre a relação dos dois, mas deixa em aberto, né, se é uma relação romântica ou uma parceria profissional de amizade, de irmandade profunda. Então, a conclusão desse vídeo é que os dois nunca confirmaram um relacionamento romântico, mas também nunca negaram. Então esse silêncio, que eu reforço que não é errado, né, porque eles têm o direito de ter uma vida privada, mas enfim, esse silêncio abriu margem para muitas teorias. Então, para finalizar, reforçando, nunca existiu nenhuma confirmação de relacionamento romântico, mas o envolvimento que eles construíram ao longo desses 40 anos de Pet Shop Boys, isso sim é uma verdadeira história de amor. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Já tem vários vídeos super legais para você estar maratonando, se você quiser. Deixe o seu like para apoiar o meu trabalho, compartilha para esse vídeo chegar em mais gente, se você achou interessante. Mas é isso, muito obrigada a quem chegou até aqui. Beijos e até o próximo vídeo.